Deus abençoe a sua vida. Olha, não pule esse vídeo, não cometa essa loucura. Deus vai falar com você nesse dia abençoado e vai falar ao seu coração para livrar você de todo o mal. Presta atenção no que eu vou falar para você. Entenda que quando eu venho tratar do evangelho, eu venho tratar de algo que pode ajudar não só você a sair da situação que você se encontra, de dificuldade, de luta, de dor, de sofrimento, casamento destruído, vida financeira destruída. Não. O que eu venho trazer para você é muito além do que só conquistas e bênçãos materiais. Vai muito além de tudo isso. Eu tenho de te trazer algo que vem te trazer salvação para sua alma e para sua vida. Não só para você, mas para toda a sua família. Então presta atenção no que eu vou dizer para você. Essa frase está dizendo aqui: só Jesus salva. Por que eu trouxe essa imagem? Porque eu estou querendo falar sobre Jesus Cristo e que só Ele pode salvar. Porque Jesus disse na sua palavra o seguinte. Olha o que ele diz na palavra do Senhor. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Uma coisa muito importante. Quando chegaram para Jesus seus discípulos, perguntaram para ele assim: Senhor, quem pode ser salvo? Jesus disse para os seus discípulos assim: ao homem é impossível. Para o homem não tem como alcançar salvação por si próprio, por conta própria, ou pela sua força ou sua capacidade humana. Não tem como, não tem condições. Mas ele disse assim: mas para Deus tudo é possível. Por que Jesus disse isso? Porque sabendo das nossas condições humanas, nossas condições limitadas e as nossas condições pequenas, terrenas aqui nessa vida, ele disse assim, ó, para o homem é impossível, mas você tem que entender que para Deus tudo é possível. Quando o anjo chegou para Maria, ele falou que ela seria uma bem-aventurada porque ela ia gerar o Filho de Deus. A Maria chegou para ele e perguntou para ele, mas como isso seria possível? Ele falou assim, ó, vai vir sobre você o Espírito Santo e a sombra do Altíssimo te cobrirá. E aí ser gerado nela o Filho do Senhor Deus. E aí o que aconteceu? Ela chegou e falou para o anjo assim, então seja feito conforme a tua palavra. Por que ela disse isso? Porque ela entendeu que só pela essa palavra, só pela graça e pela misericórdia de Deus, o milagre poderia acontecer, esse milagre poderia vir, porque ela era virgem. Então não poderia surgir dela um descendente, uma geração que viria do próprio Deus. Porque nós somos geração de Deus agora. Davi era a geração de quem? De Abraão, de Isaac, de Israel. Ele era a geração daqueles dos antigos. Hoje nós somos geração do próprio Deus. Por que somos geração do próprio Deus? Porque fomos gerados dele. O próprio Deus que entregou a Jesus para nos salvar na cruz, esse mesmo Deus nos gerou em Cristo. E hoje somos salvos, graça não. Não é graça à nossa capacidade, não é graça à nossa condição física ou mental, não, é graças ao próprio Deus que entregou o seu Filho por nós. E por isso, ele nos gerou para a salvação, para a vida eterna, para a salvação eterna. Então, essa frase de só Jesus salva, por quê? Porque, irmãos, entenda uma coisa, é só Jesus que pode mudar a sua história. Jesus pode fazer maravilhas, Jesus pode curar, Jesus pode libertar, Jesus pode prosperar, Jesus pode fazer tudo o que você imaginar, ele pode fazer. Por que na vida de muitos não fazem? E aí responde a pergunta de milhares de pessoas, como muitos fazem a pergunta. Porque se Deus ele é Pai, se Ele é Deus, por que não acaba com as situações que existem no mundo hoje? Fome, miséria, guerra, todas essas coisas todas. Você já viu milhares de pregadores dizendo a mesma coisa. Ah, mas por que Deus ele não é o livre-arbítrio? Ele não impede o ser humano de fazer as coisas que ele quer fazer. Não é Deus que interfere nessas coisas. Mas entenda uma coisa. Você precisa entender isso para que a sua vida seja outra a partir de hoje. Deus não impede nós de fazermos o que queremos fazer, porque no céu, o próprio Deus não impediu o diabo de ser o que ele é.
O diabo, quando estava no céu, quando ele se encontrava lá, guardando a glória de Deus, Deus em nenhum momento falou assim, ó, é o seguinte, você não vai ser o meu opositor, meu inimigo. Você não vai ser nada contra mim, você vai ser sempre meu aliado. Deus nunca obrigou ele a fazer nada. Por isso que Deus hoje não obriga o homem também a fazer nada. No céu não é obrigatório você servir a Deus. Não tem obrigação, os anjos não têm obrigação de servir a Deus. Deus não manipula ninguém para servi-lo. Tudo é voluntariamente, tudo é voluntário. Se faz as coisas nos céus e na terra voluntariamente. Tudo acontece porque o amor a Deus é verdadeiro. Eu dou o exemplo de Jesus. Porque Jesus ele morreu na cruz? Não foi porque o Pai o obrigou. Não. Portanto que ele na oração disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não mostrando assim que ele não queria passar pela morte da cruz. Mas por que ele passou? Porque o Pai diz para ele, é necessário isso. Desde o princípio, foi necessário que isso acontecesse. Então, Jesus, ele aceitou a vontade do Pai e morreu na cruz. Mas ele não foi obrigado a morrer na cruz. A mesma coisa é você e eu. Deus não obriga a nós adorarmos a Ele. Deus não obriga a nós a buscarmos a Ele. Deus nunca nos obrigou a fazer coisa alguma. Mas por que fazemos? Porque alguns fazem. Porque alguns se dedicam à vontade de Deus e outros não. Porque nós fazemos os servos de Deus de verdade. Não estou falando desses religiosos, não. Os servos de Deus de verdade faz por amor. Tudo é por amor, entenda. Quando você ama uma pessoa, é igual o casamento. Quando você ama uma pessoa, quando você ama a sua esposa, quando você ama o seu marido, você quer agradar ele de todas as formas possíveis. Por quê? Porque esse amor, essa paixão, essa vontade de agradar a pessoa é maior do que a sua própria vontade. E aí você faz isso pra ele, você faz isso pra ela. Mas por quê? É por causa do amor que você sente pra aquela pessoa. Quando você ama a Deus, você faz por amor. Quando o diabo deixou de amar a Deus, ele parou de fazer a vontade do Senhor. E o que aconteceu? Ele foi excluído do reino. Se você não ama mais, se você não tem mais compromisso com o Senhor do lugar, então para que está no lugar? Então ele foi retirado. Entenda, ninguém vai para o inferno porque a pessoa ela deixou de servir a Deus. Não, é porque ela deixou de amar e ter consideração por Ele. Porque se eu deixar de... tem gente que está dentro da igreja e não ama a Deus. Ela prega, ela é apóstola, ela é profeta, ela é discípula, ela é tudo. Mas ela não ama mais a Deus. Faz tempo que ela não tem mais consideração por Deus, mas está dentro da igreja. Então, amar a Deus é isso. Quando guardamos a sua palavra e a seguimos, por isso que Jesus disse, quem tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Então o amor a Deus, primeiro teria que vir por causa da palavra e a consideração pelo que ele tem dito pelas suas escrituras. Então é importante você entender isso. O amor a Deus é que faz a pessoa permanecer nele, não é a força de vontade dela. Porque, vamos ser sinceros, muitos não têm mais força de vontade para permanecer. Com tanto escândalo e com tanta mentira e com tanto engano que existe nesse mundo, você olhando para isso, você fala assim, mas não vale a pena continuar buscando a Deus ou estar na igreja. Mas o amor a Deus, a sua palavra faz você resistir a tudo isso. Por quê? Porque lembra que de tudo que se sobra, de todas as coisas que existem, a única coisa que resiste e que permanece é o amor. E o amor a Deus e a sua palavra é o que faz você resistir a tudo que a esse mundo está apresentando. Então, quando você ama a Cristo, segundo o que está dito pela sua palavra, se você faz igual a Maria, diz para Deus, cumpra em mim segundo essa sua palavra, você está amando a Deus. Porque você está pedindo para ele fazer o que ele já disse a seu respeito, que se cumpriria se você cresce. Por isso que a fé, lá em Hebreus fala, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Por que o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê? Porque você não consegue ver a Deus, você não consegue ver a manifestação dele. Mas se você crê nela e amar a Deus sobre todas as coisas, como diz no mandamento, o primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento? Amar o seu teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todos os teus pensamentos. O amor. Então, quando se ama a Deus,
tem a sua palavra, se guarda e se permanece nela. Quando não se ama, se rejeita e se deixa. Ame a Deus. E Ele te demonstrará esse amor.